Olá, investidor. Leonardo Out, da Diversos Investimentos. Eu sou head da área de renda variável aqui do escritório. E nada mais novidade do que falar sobre esse assunto com vocês. E o assunto que eu tenho é relacionado a ações. Provavelmente você já tem a sua reserva de emergência montada, aquele dinheiro que você deixa guardado ali, aplicado para uma eventual emergência. Faturamento que às vezes vem abaixo do esperado, algum imprevisto que acontece na sua vida e você precisa daquele dinheiro, você já está contando com ele, que não pode ter oscilações. Mas você pode se perguntar, bem, eu vou deixar esse dinheiro aplicado que vai me render essa taxa ou eu posso experimentar ou buscar retornos maiores? E é justamente esse assunto que eu vou te explicar hoje. Eu vou mostrar para você uma outra alternativa que você tem de aplicação, levando em conta os riscos dessa aplicação, mas que pode ali te entregar uma rentabilidade bem acima do CDI. E se fizer sentido para você nos seus investimentos, pode ser uma alternativa muito boa para você aumentar a sua rentabilidade no patrimônio. Quais são algumas diferenças entre você ter a sua reserva de emergência na renda fixa e você montar uma carteira de ações na renda variável? A renda fixa, você empresta o seu dinheiro para outras pessoas ou instituições. Então você tem já uma pré-rentabilidade ou uma taxa pré-determinada de que aquele valor que você está emprestando vai retornar para você. Então por isso que a gente fala, colocar reserva de emergência melhor na renda fixa, porque você já tem uma pré-visualização da rentabilidade, do valor que você vai ter lá no futuro. Agora, investir na renda variável, você está comprando, você está investindo em uma empresa. Então essa empresa, ela pode ficar com caixa negativo, ela pode investir em algum projeto que não dê certo e você vai ter essa flutuação, essa variação de preço, que imagine, você colocou sua reserva de emergência a R$100 mil e daqui um mês ela está valendo 90 mil e você precisava dos 100 mil e mais a rentabilidade. Então não faz sentido, tá? Mas claro que a gente vai ver quais os benefícios de você ter essa carteira de renda variável. Mas você deve estar se perguntando ou questionando, mas Leonardo, por que eu vou aumentar minha rentabilidade ou vou aumentar o meu risco? Justamente para buscar essa rentabilidade maior. Então no mercado a gente até faz essa junção, né? Risco sempre está andando de mãos dadas ali com o retorno. Então quanto menor o risco, menor vai ser o retorno, ou vai ficar ali na média. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de rentabilidade, você descola ali dos seus colegas que estão na média da rentabilidade. Por exemplo, olha o gráfico aqui do Ibovespa. Eu trouxe a imagem de rentabilidade só para mostrar para vocês que é uma possibilidade de um retorno, mas não é garantia de rentabilidade, tá? Longe disso, ou até uma recomendação. Veja aqui o gráfico do Ibovespa, no prazo de um ano. Então o Ibovespa ele teve ali suas oscilações, veja que em janeiro de 2025, fevereiro, quase não andou de preço, né? Ficou ali na casa dos 5% a 10% de rentabilidade. Mas logo em abril de 2025 até dezembro, o mercado ele já andou bastante e no final ali, nesse período de um ano aplicado, ó, se você tivesse comprado o Ibovespa, ele teria um retorno de 34,13%, que aí colocando às vezes o CDI do período no mesmo prazo de aplicação, seria mais do que 200, 300% do CDI. Essa rentabilidade você não encontra na renda fixa. Por isso que pode ser interessante, dado o seu perfil de investidor. Mas essas aplicações, elas precisam ser bem selecionadas, tá? E aqui eu vou trazer alguns pontos de observação que aí na hora de você decidir, bom, eu quero ter essa carteira, eu quero buscar essa rentabilidade a mais, o que eu preciso fazer? O primeiro ponto é o seu tempo. Qual que é o seu tempo para olhar o mercado, para estudar ele? Se o seu tempo ele é baixo, porque você já tem suas atividades ali na empresa, você é empregado, é CLT,
te ocupa muito do seu tempo e depois você tem os outros afazeres ainda, família, faculdade, você está sem tempo para olhar o mercado. Qual uma possibilidade? É comprar ETF. O Ibovespa mesmo, ele é uma ETF, ele é uma carteira teórica ou uma carteira de ativos. Então no Ibovespa nós temos as principais empresas ali, como Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú. Então você não precisa olhar cada empresa, ver o que está mais interessante para comprar, o que faz mais sentido. Você pode ir através da ETF, ter essa carteira teórica. E você já consegue uma diversificação, porque não é uma empresa só, não é um risco específico. E também você tem ETFs de cada classe. Então você tem ETF da carteira do Ibovespa, uma ETF que é mais voltada a empresas que pagam dividendos, uma ETF do ouro, da prata. Então você tem vários tipos de mercado também que você pode explorar. Mas antes disso, qual vai ser o seu perfil de investidor nessa carteira? Você vai buscar ganho de capital, que é a valorização, como vimos ali, o Ibovespa entregou retorno de 34%, ou você não se importa muito com essa rentabilidade e você quer dividendos mensais, você quer ter um valor ali caindo na sua conta todo mês, para você usar ele para pagar um aluguel, para pagar um financiamento, ou para guardar, reaplicar esse dinheiro. Então você precisa ter isso em mente. Qual vai ser o seu objetivo nessa carteira? O segundo ponto, como eu até já adiantei, ele é o tempo para estudar, vai olhar. Isso é muito importante quando a gente fala de ações, porque você precisa saber a saúde da empresa. Quando você compra uma empresa, se ela está bem, se ela não está bem, se ela está passando por uma reestruturação. Então, se ela está vindo no momento também, por exemplo, a gente viu casos de alguns bancos tendo uma inadimplência, um resultado negativo. Então pode ser uma oportunidade agora você entrar nessa empresa, né, virar sócio ali, comprar essas ações. Então se você tem esse tempo para estudar, faz muito sentido. Esse é o segundo ponto, tá, pessoal? Então se você tem esse tempo para olhar o mercado, faz às vezes mais sentido você não ir para ETF. Porque a ETF aqui, como a gente viu, e está usando bastante como exemplo, ela entregou retorno de 34%. Tem algumas empresas que o retorno foi mais de 100% em um ano. Então, se você escolhe algumas empresas ali, faz essa seleção e é bem sucedido, você aumenta ainda mais a sua rentabilidade. E o terceiro ponto aqui que eu queria trazer, na hora de você selecionar, que está envolvido ali com o primeiro, que é o prazo de investimento. Bem, você tem a sua reserva de emergência, agora você está indo para ali a carteira que vai entregar, vai buscar uma rentabilidade maior. Qual é esse prazo? Será que você vai deixar a carteira alocada 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos? Eu digo que quanto maior o prazo, melhor pode ser o seu retorno. Por quê? Às vezes a gente compra uma empresa hoje, ela está ali nas nossas análises, tanto fundamentalista, que é aqueles estudar mais os números, né? Balanço, caixa, EBITDA, e também voltado ali para análise técnica, que é olhar o gráfico, é onde o preço está, quais são suas regiões de suporte, resistência, às vezes está formando uma figura gráfica, que o pessoal gosta bastante. Então, unir esses dois, será que eu comprando hoje eu vou ter um retorno daqui a um mês? Pode ser que sim, mas deixar esse prazo muito curto, você pode se frustrar, porque você pode comprar uma empresa hoje, ela cai 10%, 20%, e o preço que você comprou já está bem atraente. Olhando assim num prazo maior, tinha muito potencial de valorização. Então, se você comprar hoje e deixar daqui 6 meses, 1 ano, para olhar, só acompanhar a evolução, mas dar essa saída só daqui a um tempo, pode ser bem interessante para a sua carteira também. Agora eu quero falar do quarto ponto. Está um pouco ali relacionado com o que é uma ação. Como eu já disse no vídeo, a ação ela é um pedaço da empresa que você está comprando, você está virando sócio. Então esse lado agora vai ser mais para os riscos, que a gente usa o termo aqui volatilidade, né?
Esse risco, essa volatilidade, ela está envolvida também com o retorno que a empresa pode te trazer. Mas é bom se atentar à volatilidade, porque tem alguns setores do mercado e algumas empresas que podem te entregar uma enorme alegria de um momento para o outro, mas também um sentimento de muita tristeza, tá? Por quê? Vejamos o caso aqui de Magalu, por exemplo. Magalu foi uma empresa que era muito bem ali valorizada, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você olha o histórico dela, depois eu vou colocar no vídeo, mas em algum momento ela teve uma grande desvalorização. Então, se você buscar só por conta dessa desvalorização, você pode ficar com o ativo em carteira preso, demorar 3, 5, 10 anos e você não sair do lugar, só porque você estava querendo comprar um ativo e ele valorizar 100%, 200% em pouco tempo. Então tome cuidado também na volatilidade, no risco que esse ativo pode entregar na sua carteira. Porque se você comprar e ele desvalorizar muito rápido, você pode não ter um retorno, mesmo com esse prazo que a gente colocou como objetivo. Agora, uma dica ou uma sugestão que eu te dou mesmo você tendo esse tempo, fazendo esse estudo, faz sentido ali ter algumas ações em carteiras. Algo interessante que eu até faço hoje em dia é olhar o que outros investidores ou casas de análise, analistas estão dizendo de um determinado ativo. Então eu trouxe aqui também uma carteira recomendada de uma casa de análise e até uma corretora, que ela monta todos os meses as carteiras e cada carteira tem seu objetivo. Tem uma carteira que compõe só as principais ações ou ações mais sólidas, mais saudáveis. Tem uma carteira que é mais voltada para small caps, que são ações com grande volatilidade, consequentemente grandes rentabilidades. E tem uma carteira mais voltada para dividendos. Então você tem também como estudar, pegar as suas anotações e depois comparar com as anotações do colega ali e ver se faz sentido, se bate as ideias ou não. Então pode agregar muito na sua carteira de ações você fazer esse comparativo. Eu trouxe aqui uma carteira e essa carteira, ela tem 10 ativos, tá? 10 a 12 ativos. No caso aqui são 10 ativos, mas pode ser mais, porque a gente entra no ponto de diversificação, né? E nessas 10 seleções aqui, nós temos bancos, setor financeiro, tem Embraer, que é setor de aviação, Localiza, que é mais voltado ali às vezes no setor de varejo, né? Você tem vários ativos e também o peso deles, que é um ponto interessante, porque alguns ativos são mais voláteis, então tem uma exposição menor. Pode ver que a Aura 33, a alocação, o peso dela na carteira é de 5%. Então isso mostra às vezes que não tem tanto potencial ou que é um ativo que pode entregar uma oscilação maior para a carteira. E por isso eu não vou colocar a mesma exposição que foi ali o caso de Itaú. Itaú está com 15% de alocação. Porque Itaú já é uma empresa mais sólida do setor financeiro, os últimos balanços entregaram bons resultados, o ativo já teve uma boa valorização. Então, às vezes aqui, essa alocação, ela está tanto para valorização como para dividendos. Então, é legal fazer esses estudos, fazer esses comparativos, que você vai aprendendo mais. Algumas carteiras, elas trazem também a análise, por que esse ativo está sendo comprado ali, entrando para uma carteira recomendada, tá? E aí mostrando também a rentabilidade da carteira, se você seguisse, por exemplo, essa carteira, o acumulado dela é de 563%. Isso não é do CDI, tá? É 563% de rentabilidade. Então, se você tivesse colocado R$1.000, você teria 563% em cima desses R$1.000 alocados, tá? E você tem também o histórico ali, o gráfico de rentabilidade dessa carteira, que foi desde 2009, uma rentabilidade comparado ao índice Bovespa, que hoje, quando a gente monta uma carteira de ações, o índice ali que a gente faz esse comparativo para ver se compensa ou não eu ficar estudando, olhando as ações, se eu estou ganhando ou não do Ibovespa.
Então a carteira mostra que sim, está ganhando, está descolado do Ibovespa. E agora? Parece que é tudo de bom ou só tem coisas boas, mas tem que tomar cuidado, pessoal, porque renda variável, eu vou trazer agora alguns pontos que, se você responder sim ou ficar indeciso ali se faz ou não sentido, comece com pouco, comece comprando uma empresa só, escolhe entre as maiores ali e vê se faz sentido. Por quê? Olha o primeiro ponto aqui, ó. Não invista a sua reserva de emergência. Se você ainda não tem a sua reserva de emergência, primeiro constrói ela, porque quando vier esses momentos que você precisa de um valor ali para alguma urgência, você não pode tirar da sua carteira de ações, porque ela pode estar no prejuízo. O segundo ponto é não olhar as ações todos os dias. Se você faz ou tem esse costume ali no teste que você comprou essa ação, talvez não é o perfil, porque você pode perder horas de sono, você pode ficar estressado no seu dia, e a gente não quer isso. A gente quer sim entregar uma possibilidade, entregar um conteúdo que possa fazer sentido na sua carteira, no seu patrimônio, mas não voltado ali para essas incertezas, você ter esses problemas futuros. E para finalizar, não invista o valor que você possa precisar. Se você tem uma carteira, uma reserva de emergência, mas você possivelmente aumentou o seu ganho, você aumentou ali o seu bem de vida, né? Às vezes você tinha um carro, você trocou de carro, você tinha uma casa alugada, mudou para uma outra, então você aumentou o seu custo de vida, você precisa reestruturar, atualizar a sua reserva de emergência. Então não faça isso, de você aumentar a qualidade de vida, o seu custo de vida, e você tentar buscar na renda variável se manter nessa qualidade de vida, tendo ali às vezes perder um faturamento, uma receita. Não faça isso, tá? Isso é a pior besteira que você pode fazer no mercado de renda variável, porque, como a gente já viu nos outros dois pontos, isso vai acabar afetando a sua carteira, consequentemente o seu patrimônio e a sua vida como um todo. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado tanto para conhecer esse outro produto, que é a renda variável, as ações, como para você que está indeciso, se faz ou não sentido você ter uma carteira, buscar uma rentabilidade maior para sua carteira, e para também você que ao assistir esse vídeo completo, viu que a renda variável não é para você, não tem problema. Não é o nosso foco te falar que você tem que investir na renda variável, tá? O mais importante é você ter a sua carteira, o seu patrimônio, no que você se sentir confortável. Agora, o mais importante é você acompanhar o desempenho do seu patrimônio como um todo. Se você tem renda fixa, olhe o que pode afetar a sua carteira de renda fixa. Se você vai montar a carteira de renda variável, olhe o que pode afetar a sua carteira de renda variável. Política pode envolver, pode afetar. As mudanças que a gente vê econômicas pode afetar a sua carteira. Agora, se você tem essa carteira, se você vai montar a carteira de ações, você precisa também, se você selecionar as ações para a sua carteira, você precisa olhar o que a empresa pode ou não afetar a sua carteira. Se você tiver, por exemplo, Petrobras, é do petróleo, então você tem que acompanhar alguma coisa do petróleo. Não precisa ser o expert, o gênio ali desse assunto, mas é importante você acompanhar tanto as falas ali de alguns políticos, de alguns influenciadores relevantes que pode afetar a determinada empresa que você tem. Se você não se sentir confortável em fazer todo esse planejamento, toda essa mudança ou realocação da sua carteira de investimento, não tem problema. Nós estamos aqui também para te ajudar, para te explicar mais em detalhes e até mostrar algumas sugestões do que nós temos. Então vai ser um prazer te ajudar e nossos contatos estão aqui na descrição. Só pesquisar esses contatos que vai ser um prazer te responder. E também, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum... E se você tiver alguma sugestão, dúvida de conteúdo novo, algum assunto
eu estou em dúvida em tal ativo, em tal investimento. Um assessor que eu tenho na corretora me mostrou esse investimento. Vocês podem gravar um vídeo, vocês podem explicar sobre ele, com certeza, tá? Então vai ser um prazer ter os seus comentários ali, ver e quem sabe gravar um conteúdo novo sobre algum deles. Um grande abraço!